muito. E aí, terminou isso, você pode colocar o selinho de full stack. É, Que é o que a galera tá dizendo isso, agora. é Então, que- ou seja, por isso que nasceu muito, né, desse termo do full stack, porque com uma linguagem como o JavaScript, você já consegue fazer a monta toda. Cara, pode ser até mais, né? Porque assim, a ideia do full stack agora, ele é tão grande, porque assim, eu dei o exemplo de um front-end, né? Ou seja, usando a web. Eu dei o exemplo de um back-end usando JavaScript. E eu dei um banco usando JavaScript. Mas ainda eu poderia, vamos supor, se eu queria desenvolver da barbearia também um aplicativo, eu teria o React Native ali como uma extensão para entregar o aplicativo, né? Então eu teria uma aplicação desktop, uma aplicação nativa escrita em JavaScript, um back-end em JavaScript e um banco em JavaScript. Ou seja, eu consigo fazer um 360, né, completo só usando a stack de JavaScript. Então acho que agora fica claro para os bros, né, e para a galera o porquê que a gente recomenda muitas vezes iniciar pelo JavaScript, né, justamente pelo poder que tem essa linguagem atualmente, né, gente, atualmente. Então essa daí é uma bacana, hein, Becker? Cara, e aí o que acontece no final das contas? Não estou dizendo que o JavaScript ele é uma bala de prata para tudo, tá? Mas eu acho que ele abre muitas portas e eu acho que ele já faz isso, né, há muito tempo, né, com a inserção do Node, de como o mercado vem se comportando, de trazer pessoas que não tinham muita similaridade ou contextualização de desenvolvimento, de programação, porque ele tende a ser mais simplista, né? Eu consigo já ver valor rápido, cara, porque assim, quando você estava lá naquela época do PHP, naquela época, por exemplo, que imperava o Java, o ASP clássico, né, que são ali os... Porque assim, se a gente for pensar na tríade, você tinha um cara que era da Microsoft, ele desenvolvia as páginas em ASP clássico, né? Você tinha um cara que era do Java, ele montava lá as páginas usando, se não me engano, JPA, JSF, JPA, se não me engano, enfim. E aí você conseguia subir uma aplicação ali, web, usando Java, só que era moroso e custoso, da mesma forma o ASP também. E quadrático, né? Não tinha design. E aí você tinha o cara ali que eu posso falar que era o hipster ali no meio do caminho, que era o cara do PHP, que ele não defendia necessariamente nem ir para uma Microsoft e nem ir para um Java. Então foi se criando uma comunidade muito forte de PHP. E aí, qual é o ponto, né, que eu quero dizer assim? Perceba que de tempos em tempos sempre surge uma linguagem que acaba ali ganhando muita popularidade por atender uma grande demanda, né? E evoluir necessariamente a boa parte dos sistemas. Eu começo a imaginar que assim, a gente está entrando numa onda a nível de JavaScript que muitos sistemas que estavam escritos em PHP tendem a ser convergidos para uma estrutura de Node, de JavaScript, justamente pela facilidade de encontrar mão de obra, manutenção, comunidade. Não estou dizendo que o PHP morre. O PHP nunca vai morrer porque, cara, você está falando de quase 90%, 80% da internet sendo escrito em PHP e tem muita solução muito boa em PHP, como a gente falou. Moodle, WordPress, Joomla, o próprio Magento, não sei se vocês já ouviram falar, Magento é o maior grande player, por exemplo, de e-commerce, e você tem a Nike usando ele, você tem a Magazine Luiza usando ele, então, ou seja, ali roda PHP. E... Sem contar que se a gente for falar... O Face também, exato, cara, é isso que eu ia falar. Sociais, eu ia falar, o Facebook ele ainda tem um pedaço de PHP lá. Então, assim, o ponto é, de novo, linguagem é apenas um ferramental. Com certeza. A gente não pode, assim, nos dias de hoje, a gente não pode considerar que eu vou idealizar ou, melhor, eu vou amar apenas uma linguagem porque aquela é a minha favorita. Você pode ter a sua linguagem favorita, né? Se hoje eu fosse falar qual que é a minha linguagem favorita... Eu já mexi com várias linguagens, eu já mexi desde, por exemplo, linguagens que hoje são, de dinossauro, por exemplo, Clipper, que é uma coisa assim, totalmente em cima de DOS e tudo mais, a, por exemplo, PHP, a JavaScript, a VBNet, que era a forma como a gente automatizava algumas coisas ali dentro de Excel, usava ali o VBScript, VB6, VB8. Tive a oportunidade de mexer um pouco e eu gostei muito de trabalhar com C, o C, eu acho que é a forma mais pura de você conseguir ter um entendimento... De linguagem, né? Não só de linguagem, mas de computação, cara. Quando você fala mais próximo, mais baixo nível, assim, se você fala de computação e você quer entender computação, acho que olhar para o C é a melhor forma de você ver como as coisas funcionam. E tem outras linguagens que são a base de C, né, cara? Quase todas elas têm a base de C. Por exemplo, só para dar um spoiler para vocês, o Node, ele é apenas uma plataforma, mas a plataforma é toda escrita em C. Então, ou seja, o computador ele não sabe o que é JavaScript. Ele sabe que existe um interpretador ali, que é uma grande plataforma escrita em C ou C++, se eu não me engano, e ela faz uma interpretação de código JavaScript para código de máquina.
né? Então, assim, E o C tá no meio. e o C é o grande propulsor disso. Quer ver um outro exemplo disso? Python. Você Python escreve é Python, a máquina não entende Python. Você tem uma grande ferramental aqui embaixo, que é um grande interpretador, que pega o seu código em Python e converte em máquina. E aí você tem, aí, por exemplo, no Python você tem essa grande máquina, né, sendo construída em cima de o que a gente chama de CPython. Também tem essa máquina sendo escrita em Java, que é o Jython, e assim por É diante. que é um compilador bem azeitado, né, cara? Assim, o C, ele... No caso de linguagens como Node, Python, elas são linguagens interpretadas justamente por elas isso. são interpretadas, Elas são exato. interpretadas. Mas por que elas são interpretadas? Porque elas não conseguem falar a baixo nível, como você falou do C, O C, ele é ou bem do C++, redondo. tá? Então, ou seja, você tem essa barreira, tipo assim, a linguagem ela não foi feita e desenvolvida para se comunicar diretamente com a máquina, né?